Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 19, versículos 27 a 30. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. A recompensa dos discípulos. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Tornou Jesus: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também em 12 tronos, para julgardes as 12 tribos de Israel. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Número 240. Os versículos 27 e 28 da narrativa de Mateus, no capítulo 19, mostram que os apóstolos, quando ainda em missão na terra, eram assim prevenidos do progresso de seus espíritos. Tendo como encarnados ao tempo do aparecimento do Cristo, cooperado na obra de regeneração da humanidade, eles continuarão ao serviço do Mestre até ao momento em que os homens hajam compreendido a marcha de suas existências. Ministros das vontades do justo, já presentemente eles julgam as tribos de Israel, pois que presidem ao progresso do vosso planeta. Atuando sobre os espíritos prepostos à vossa guarda, são os intermediários entre Jesus e os espíritos que de vós se aproximam, tal como no que respeita ao planeta em que habitais, Jesus é o intermediário entre o Senhor e eles, que só excepcionalmente se comunicam no desempenho de uma missão espiritual. O tempo da regeneração é aquele em que a revelação espírita regenerará os homens, pondo-lhes desnudas ante os olhos as verdades que até então eles só puderam conhecer cobertas pela parábola, sob o véu da letra. O tempo em que o Filho do Homem estará assentado no trono da sua glória será a época em que todas as frontes forçosamente se curvarão sob as irradiações da luz espiritual diante daquele que há de ser o único pastor do rebanho que o Senhor lhe confiou. Estas palavras referentes aos apóstolos: também vós estareis assentados em 12 tronos, traçam uma alegoria destinada a tornar compreensível o grau de elevação a que terão chegado naquela época os ministros de Jesus. A julgar as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos simbolizam as divisões de povos ainda implantadas na terra. Os judeus, preocupados sempre com a sua nacionalidade, não davam atenção senão ao que pessoalmente lhes dizia respeito,
e Jesus apropriava sua linguagem à época e ao meio em que falava. A expressão "a julgar" as 12 tribos de Israel não tinha o alcance que hoje lhes dais. Jesus a empregou muitas vezes em sentidos diversos, de acordo com a ordem de ideias ou de revelações que teve de apresentar veladamente. Aqui, julgar significa governar, dar a cada um conforme as suas obras e méritos. Os apóstolos julgam as 12 tribos de Israel, isto é, os povos confiados à vigilância deles, no sentido de que velam para que se verifiquem as provações e expiações a que tais povos se acham sujeitos. Podem, conseguintemente, ser considerados como juízes e aplicam aos culpados as penas que a lei, personificada em Deus, lhes impõe. Aplicam o castigo. Ora, a expiação, o remorso, são os castigos, e os espíritos que superintendem as expiações lhes determinam a natureza. Não deturpeis o nosso pensamento. Não dizemos que aqueles espíritos determinem o gênero das provações que o culpado deva suportar voltando à terra. O espírito, como sabeis, tem, regra geral, a liberdade de as escolher. A intervenção daqueles espíritos se cinge em vigiar que elas estejam sempre em relação com as forças do culpado, de modo que não haja para este a impossibilidade de triunfar. A ação deles se exerce sobretudo na execução da pena infligida ao culpado no estado espiritual. Os remorsos deste, corporificados na visão de suas faltas, os quadros cruéis que o perseguem e que, por assim dizer, lhe cravam de contínuo as lâminas afiadas de uma recordação, já de si cruel, tal a obra da vontade dos espíritos que julgam as tribos de Israel. Eles apropriam o castigo à natureza do crime e ao endurecimento do culpado, e os espíritos bons, porém menos elevados que vos cercam, velam, prepostos que são a esse encargo, pela execução do castigo. Esta, conforme já explicamos, se dá por meio de visões fluídicas, produzidas pelas combinações de fluidos que esses espíritos operam. Visões que são, para o delinquente, quadros animados de uma ilusão completa. Nada se faz sem causa. O remorso leva ao arrependimento, e este ao desejo de reparar e de progredir. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.